Boa noite, a paz do Senhor, a você que está me escutando. Tem uma mensagem para te falar nessa noite da parte de Deus que está em Gênesis capítulo 13, versículo 10. Louvado seja Deus, diz assim: E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Irmãos, essa mensagem ela vai contar pra gente a história de Ló. Ló era o sobrinho de Abraão. Quando Abraão saiu da terra da parentela para a terra onde Deus mostraria para ele, ele levou consigo Ló. E a palavra vai dizer para nós que Ló cresceu, né? Os pastores de Ló cresceram e prosperaram, porque Deus é Deus, né, irmãos? E ele prosperou e Abraão prosperou. Prosperou de tal maneira que eles começaram a porfiar entre si, a brigarem entre si, os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Mesmo sendo um mesmo povo, mesmo sendo parentes, eles começaram a brigar, eles começaram a ter confusão. E Abraão e Ló ali, Abraão amando Ló, seu sobrinho, e Ló querendo, né, crescer, querendo ter, né, uma vida mais um pouco melhor, diferente, cada vez querendo mais, enfim. O que eu quero dizer para você é que Ló falou: vamos nos apartar, porque é muito o meu gado, é muito o seu gado, meus pastores, seus pastores, não dá pra gente andar mais junto. Porque a Bíblia diz em Amós que andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Então, se acabou a concordância, se acabou a visão igual, não tem como andar junto. Irmãos, e aí Ló decide se separar de Abraão, e quando ele fala isso, Abraão fala: olha, escolhe onde você quer ir. Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a frente, eu vou para, sabe, escolher o norte, eu vou para o sul. Ou seja, você vai escolher o caminho. Sabe? Porque Abraão, ele não estava confiando no caminho que ele ia. Abraão confiava no Deus que chamou ele. Irmãos, quando Deus nos chama, a gente não tem que ter medo, a gente não tem que se sentir, né, temeroso porque alguém foi embora, porque alguém abandonou, porque alguém desistiu de caminhar com você. Não, o chamado é com você, o chamado é comigo. Então, se Deus te chamou, se Deus te convocou para uma obra, prossiga, irmãos, porque o Senhor colocará do seu lado aqueles que tiverem que andar com você e também separará de você aqueles que não podem, não devem mais andar com você. Então assim foi, Ló escolheu, a Bíblia diz, as campinas de Sodoma e Gomorra, porque era bonito. Ló, ele simboliza o crente que, o tipo de pessoa, o cristão, que, deseja pela vista. Abraão, irmãos, ele via a promessa de Deus. Ele não estava vendo com os olhos dele, mas ele podia contemplar com a fé. Ló não, Ló ele queria ver a campina, era bonita, era verde, então lá que eu vou morar. E mal sabendo ele que aquele lugar era um lugar onde Deus estava prestes a destruir, porque o Senhor não estava se agradando, o pecado estava subindo como cheiro desagradável, né? Cheiro ruim às narinas de Deus. E Deus ia destruir aquele lugar, mas Ló, olhando a aparência, olhando o que era por vista, né? A Bíblia fala que a gente precisa servir não pelo que você vê, mas pelo que Deus tem falado conosco, né? Então, igual o Senhor falou com Tomé: Tomé, não seja, né, crente só porque você está vendo, né? Bem-aventurados que não viram e creram. Porque se o Senhor fala, se o Senhor promete, se o Senhor, né, diz que vai fazer algo, Ele vai fazer, irmãos. A gente não precisa ver agora. A gente precisa crer e contemplar o espiritual lá na frente. Enfim, o que eu quero chegar, aonde eu quero chegar com essa mensagem que o Espírito Santo mandou dizer para você. Ló, irmãos, ele decidiu pela vista dele, pela visão, o que era mais atraente, o que era mais palpável, né, naquele momento, e ele foi para as campinas de Sodoma e Gomorra. E quando chega lá, irmãos, ele começa a passar, né, lógico, tava ali tudo bem, de repente começa a passar umas situações difíceis, de tal maneira que Abraão teve que socorrer Ló, enfim. Irmãos, chegou o momento de Deus destruir aquele lugar, porque quando não cheira bem as narinas de Deus, quando não agrada a Deus, Deus é o Deus de justiça, irmãos. Deus é Deus de amor, de misericórdia, de bondade. Mas não duvide, Deus é Deus de justiça. Quando Ele quer agir, ninguém pode impedir. Estamos vendo muita impunidade no nosso país, né? Nos últimos tempos, nos últimos dias, nos últimos meses.
particularmente nesse último ano. E olha, Deus é Deus de justiça, irmãos. Quando Ele colocar a mão para fazer, né, o que Ele tem que fazer, ninguém mais vai impedir. Então não se preocupe com a justiça dos homens, não se preocupe, irmãos, com aquilo que você vê com seus olhos físicos, né? Fique com aquilo que o Senhor falou para você. Porque o que Deus falou para você é aquilo que vai se cumprir. E Ló, irmãos, Deus ia destruir Sodoma e Gomorra, né? A Bíblia diz que Ele fez descer ali enxofre ali sobre aquele lugar, né? Destruiu tudo e Deus teve misericórdia da vida de Ló por causa de Abraão, porque Abraão orou, Abraão intercedeu, Abraão pediu, por favor, Senhor, salva o meu sobrinho dali. Deus enviou os seus anjos, salvou Ló daquele lugar. Ele ainda teve uma chance de ter a misericórdia de Deus, irmãos. E ele falou, olha, escapa pela sua própria vida, não olhe para trás, né? Vamos destruir tudo aqui, não olhe para trás. E a Bíblia diz que ele prosseguiu, irmãos, né? Foi-se embora, a mulher dele olhou para trás, foi transformada numa estátua, né, de sal. Por quê? Porque ela desobedeceu a ordem do Senhor. Mas o que eu quero que você entenda? Não faça nada pelo que você está vendo fisicamente. Não se desespere pelo que você vê fisicamente. Confia em Deus, porque o Deus que falou, Ele é fiel para cumprir. Ainda que pareça que demore, né? Ainda que pareça que não vai acontecer. Se saiu da boca de Deus para você, vai se cumprir, irmãos. É que muitas vezes, né, a gente está fiado naquilo que os homens, as pessoas falam. Não. Se fie, confie, acredite no que Deus fala, irmãos. Porque quando Deus fala, não tem erro, não tem mistura, não tem volta, né? O Senhor, quando Ele dá a ordem. E Abraão confiou nas promessas e ele foi, né, o pai de nações, conforme Deus falou. O pai da fé. Se a gente está aqui hoje, também é graças, né, também a vida de Abraão. Somos fruto, irmãos. E Ló foi um homem, né, que olhou para aquilo que o olho podia agradar os olhos dele, assim como Eva, assim como várias pessoas na Bíblia, pessoas que foram pelo que estavam vendo, atraídos pela concupiscência dos olhos, né, de quero para hoje, eu quero para agora, eu quero, sabe, se precipitar na frente do Senhor e acaba se prejudicando, acaba não cumprindo aquilo que Deus tem para a vida dessa pessoa. Então fique com o que Deus te falou. Mesmo que você não esteja vendo nada hoje, Deus está no controle de tudo. Ele continua sendo Deus. Mesmo que você não esteja palpando, segurando ainda aquilo que o Senhor falou que vai entregar na sua mão, confia, espera, né? E creia que Deus, Ele é fiel para fazer todas as coisas. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê, né, uma excelente noite, que Deus te dê sonhos proféticos, que Ele te mostre tudo aquilo que está no coração dele para a sua vida, para que você nunca venha a se precipitar e se prejudicar nessa caminhada, em nome de Jesus.